Boa tarde! Boa tarde, pessoal. Começando então mais uma live desse nosso ciclo e aproveitando então para quem não nos conhece, está entrando aqui a primeira vez, muito prazer, eu sou a Laura Cogini, nutricionista esportiva e comigo hoje... Nutri Michele Barbosa, também especialista em emagrecimento área esportiva. E estamos aqui em mais uma live, Laurinha. Mais uma nesse ciclo. Para retirar as suas dúvidas aqui no horário do almoço. E hoje, mulherada, o assunto é com vocês. Então hoje, para a gente conseguir atender essa demanda, né, foi pedido ali também em relação ao tema, juntando aí, né, ciclo menstrual com a alimentação. Então, como isso interfere? E será que é necessário uma alimentação diferente para cada fase do ciclo? Se você ainda não sabe, fica até o final dessa live. Nós colocamos uma caixinha, inclusive, tem algumas perguntas que nós vamos trazer para esclarecer as suas dúvidas, gente. E de antemão, o melhor comentário, qual foi, Laurinha? Melhor aqui para nós e deixo para vocês aonde eu deixo a minha esposa durante o ciclo. Eu espero que no shopping. Laurinha disse no shopping. Tá. Talvez eu iria para academia. E então, primeiro trazendo esse início, né, de contexto. Para quem também está aqui, então, além das mulheres, homens que também se sintam interessados em entender sobre esse assunto, nós mulheres temos o nosso ciclo menstrual quando ativo, então a gente tem ali aquele período de duas fases, né? Então a fase lútea e a fase folicular, onde temos separação para a parte até ovular, da ovulação também a menstruação. Então, como que é esse processo da menstruação? Quando não há fecundação do nosso óvulo, temos a nossa menstruação. E ali dentro desse período do ciclo, que pode variar de 28 até 32 dias, nós mulheres passamos por diversas fases, momentos e ocasiões diferentes, tá? E dentro desse período, então, muita coisa acontece, além de alterações de humor, cansaço, retenção, principalmente alterações no nosso paladar e vontades alimentares, tá? Então, como a Mi falou, nós deixamos uma caixinha de perguntas, né, para que também tenha dúvidas, para que às vezes você sinta algo e não sabe a explicação ou queira uma solução, para a gente começar a trazer aqui para vocês. Quem não respondeu ou não viu a caixinha e quiser enviar aqui, pode enviar também que nós vamos respondendo, tá? Vamos lá, primeira pergunta. Depois de deixar a mulher no shopping. Ou na academia. Então, a primeira aqui seria, como eu expliquei, a gente passa nessas alterações por conta da fome. E a primeira pergunta seria dicas de como controlar a fome de leão. Essa fome de leão, ela vem ali na fase folicular, tá? Então, nesse momento, nesses períodos do ciclo menstrual, uma das nossas alterações é essa variação da alimentação. Acontece em dois casos, tanto às vezes perder o apetite quanto aumentar. Por que que aumenta? Nesse momento a gente passa por algumas oscilações hormonais, pensando ali no estrogênio e na progesterona. A progesterona, ela vem para estimular o nosso apetite. E esse apetite nesse ciclo, ele é praticamente voltado a desejos de alimentos mais da classe ali dos carboidratos, então tanto doces, massas, pães, e vem de fato esse estímulo porque o nosso corpo está demandando mais produção energética e aí ele pede mais energia por conta disso. Então essa fome exagerada, ela pode ser controlada, né? Primeiro entendendo essa diferenciação de fome e vontade de comer e incluindo na sua alimentação mais alimentos de fonte com fibras para a gente conseguir segurar aquela saciedade. Então, por exemplo, uma refeição que eu gosto muito de incluir nesse período para as minhas pacientes é a panqueca de banana, onde a gente usa aveia, psyllium e traz o docinho ali com o mel. Pode ser colocado cacau também, ou então o iogurte com uma fruta mais para o paladar doce, também adicionando ali um pouquinho de adoçante ou um pouquinho de mel, mais o psyllium junto. E para você, Mi? Assim, nós já aumentamos o consumo de fibras com suplementação, módulos à parte. Já vou juntar com a próxima pergunta, que é: existe suplemento para essa fase? Existe sim, inclusive as demandas nutricionais elas são diferentes, hormonais, a gente precisa entender e ajustar isso. Com o aumento da fome, como acabamos de dizer, aumento das fibras, fracionamento da sua refeição. E é claro que nós precisamos entender que
você vai querer comer mais carboidratos, mas nós não podemos ceder a isso, porque no final das contas isso pode aparecer na sua composição corporal. Pessoal, em relação à suplementação, não existe suplemento que vai tirar a sua vontade de comer doce, como é vendido por aí. Na verdade, aquele suplemento em que tem mais moléculas de cromo não vai retirar a sua vontade de comer doce. E sim, toda uma base, um suporte nutricional, entenda que isso é hormonal e isso acontece. Mas quando a gente fala da saúde da mulher, a gente pode pensar numa suplementação direcionada em cada fase do ciclo, inclusive na menstruação, podendo ser perfeitamente encaixável um ferro, uma vitamina C, ainda assim por conta do aumento do fluxo. E para quem tem dores nas mamas, por exemplo, uma vitamina B6. Então existe, claro, um protocolo individual de suplemento para você, sem contar as fibras, os módulos de fibras, pode ser o psyllium, módulos acrescentados ao longo do dia. Inclusive hoje nós estávamos falando sobre aquela fibra que tem o gostinho de um queijo, que dá para colocar, que é a levedura, na sua salada, acrescentar o crocante e assim uma suplementação individualizada, além de não faltar esses nutrientes, compostos bioativos, porque nessa fase ocorre um inchaço, um aumento do peso corporal vindo da água por conta dessas alterações hormonais. E contando com isso, a gente pode entrar pontualmente com outros suplementos que melhoram aspecto de pele, melhoram aspecto em relação ao inchaço. Podemos entrar com a parte do chá verde, os extratos de chá, extratos em relação a antioxidantes. Temos opções matinais ao longo do dia para realmente estimular que esse impacto no inchaço não tenha tanta interferência nessa fase. Que é até uma das outras perguntas que mandaram aqui para nós, que tudo que eu como me causa inchaço na TPM. Então, lembrando que aqui esse termo TPM é justamente essa fase ali antes de menstruar. Então, ali tá com o nosso folículo, né, o óvulo produzido, mas não teve fecundação, onde começa essa maior variabilidade de mudanças, né? E aí, então, assim, esse excesso de retenção, esse inchaço, muitas vezes ele não é só da alimentação, é justamente por conta, como a Mi falou, desse acúmulo de água. Então, quando a gente já começa a sentir esse acúmulo, muita coisa para nós, mulheres, fica bem desconfortável. Roupa, essa parte do estômago às vezes alto, a nossa própria diluição ali, a nossa deglutição demorar um pouco mais. Então ali quando a gente entra nessa parte do inchaço, além também da composição das fibras que vão ajudar um pouquinho mais na motilidade intestinal, que isso pode aliviar essa sensação, aproveitar bastante também dos compostos bioativos. Então a gente pode usar da canela, pode usar do gengibre, pode usar do matcha, pode usar também da própria cafeína em baixas quantidades, porque em altas também vai causar uma piora. Então, trabalhar com esse jogo, né, de cintura ali, e o mais importante, reforçar ainda mais o consumo da água, porque quando a gente abaixa esse consumo de água, além de piorar essa sensação de retenção, pode piorar as cólicas também. Então é bem importante a gente ter o consumo de água do adequado até para um pouquinho a mais do que você está habituado a consumir. É importante fazer esse planejamento prévio. Eu sei que é um ciclo, assim como os ciclos do corpo que nós temos, o circadiano que acontece todos os dias, e o ciclo menstrual da mulher que acontece todo mês, nós precisamos nos antecipar para ele. Porque senão simplesmente chega no ciclo e a gente está reclamando, porque eu estou inchada. Porque... Não, é possível através da alimentação, da nutrição, antecipar, atenuar isso que naturalmente ocorre, para que não chegue depois, Nutri, eu tô com inchaço, acho que aumentei 2 quilos, mas é por conta do período menstrual. Não, pessoal, é possível sim nós planejarmos isso e que isso não tenha impacto nos seus resultados, na nossa avaliação, então é um trabalho em conjunto. Até vou destacar aqui também, por conta dessa variabilidade, né, ali da parte hormonal, quando a gente tem a falha no estrógeno, né, no nosso próprio hormônio ali do estrogênio, onde a gente fica ali mais mal-humorada, mais indisposta, mais cansada. E aí também é onde a gente consegue juntar essa questão da suplementação
com também uma outra pergunta que mandaram, que é: sinto muito mau humor, fico insuportável, onde que a alimentação pode me ajudar? Então aqui é onde a gente preza por inserir mais alimentos com um teor alto de triptofano, então que é um micro, né, ativo que vai melhorar essa sensação, onde a gente usa muito do cacau, usa muito do kiwi, a própria vitamina C vai ajudar nessa questão também. Então entender e se conhecer faz toda a diferença, porque mesmo quando você faz uso de algum anticoncepcional, Implanon, DIU ou algum outro método, mesmo que você não sinta, você tem esse ciclo, seja de uma forma mais leve ou mais forte. E conseguir se acompanhar faz toda a diferença. Você vai saber quando aquela semana vai acontecer, você vai saber como lidar naquela semana, o que incluir, como se preparar para o ter em casa, conseguir ter essa solução para você, para que não seja um período tão sofrido, até porque, como a me falou, ele vai acontecer todos os meses e você precisa e pode lidar com isso da melhor maneira. Então, conseguir se entender, se às vezes até está se sentindo muito indisposta, está muito cansada, não force ali uma rotina onde você vai se desgastar ainda mais. Então, você consegue ter a liberdade de, às vezes, não ir treinar, dormir um pouquinho mais cedo ali naquele dia, por se acolher. Mas no dia seguinte, se você se sentir melhor, você vai e segue todas as maneiras ali dentro da sua rotina. Mas se conhecer faz toda a diferença. Então tem mulher que vai sentir mais cólica, tem mulher que vai sentir mais dor de cabeça, tem mulher que vai sentir dor na lombar, tem mulher que vai ser só o estresse. E isso é caso muito individual. Então quando você se conhece, sente, se permite ter aquele momento, fica muito mais fácil da gente entrar com a abordagem nutricional ali para ou melhorar ou amenizar algum desses sintomas também. Tem mulher que vai sentir tudo junto. E aí não é brincadeira também não. E algo que a gente percebe muito é em relação ao desempenho de treino. Então, junto com o cansaço do dia a dia, o seu treino não vai ser o mesmo rendimento. Às vezes a gente percebe muito isso em esportes coletivo. Então, pace de corrida, às vezes uma aula coletiva onde o treinador te conhece, sabe a respeito do seu desempenho e, porventura, naquela semana, o seu rendimento está menor e é totalmente explicável em relação a isso. Não é que você vai, é claro, né, prejudicar o seu treinamento, mas entenda que você realmente vai se sentir mais cansado, você vai dar o suporte através da sua alimentação, mas não espere que o seu rendimento seja igual, porque ele muda, ele é fisiologicamente um rendimento diferente. Então, ajuste inclusive a sua planilha de treino, na medida do possível, para que o seu pico de desempenho não seja nesse momento. Porque você não vai conseguir desempenhar e não se cobre em relação a isso. Porque senão você pode se frustrar novamente e entrar em, talvez, comer mais e mudar de alguma forma todo o seu planejamento alimentar por não entender esse período. Ou se cobrar demais também por conta disso. E é totalmente normal. Às vezes, se você tem ali um ciclo de amigas, mas que vocês conversem sobre isso, pode ser que cada uma vai estar vivendo uma parte do ciclo, ou até mesmo acontece às vezes bater um pouco os ciclos juntos. Geralmente bate, né? Impressionante. E às vezes é aquela semana que se você já tem ali a sua planilha de treino, você consegue ajustar para ou desacelerar um pouquinho, conseguir reduzir um pouquinho da carga. Então não necessariamente você vai deixar de fazer, mas você vai só reduzir a intensidade, porque às vezes você vai se forçar ou querer fazer na mesma intensidade que você está acostumada, não vai sair como você esperava e vai se frustrar por isso. Então, além de estressada por conta da TPM, já vai ficar estressada por isso também. Então, é se acolher um pouco mais, porque é uma semana, passa, e quando a menstruação chega, também a gente muda de uma hora para outra. Então, é entender que tudo de fato são ciclos, são fases, pequenas fases ali semanais, onde a gente consegue trabalhar melhor, mas claro que tudo depende de você também se conhecer para a gente conseguir ajudar com maior efetividade. Vamos para a próxima. E aqui também estamos nessa parte da indisposição, né? Fico muito disposta, como pode mudar isso? E agora é melhor, né? Como melhorar aquela vontade de doce na TPM? Pode colar. É verdade, né? Então até mandaram aqui pra nós que na semana do ciclo menstrual não rende. É muito difícil. E assim, é aquela coisa que nós comentamos, né? Ser compreensível, porque não é fácil
e às vezes só tirar o pé, desacelerar um pouquinho já resolve. Então, para a nossa pergunta, como melhorar a vontade de comer doce na TPM? Essa vontade do doce, ela está atrelada lá na primeira pergunta que nós respondemos. Não é só o doce açúcar em si, mas é o desejo dos carboidratos a mais, até pelo aumento da demanda, né, energética do nosso corpo e também por conta da parte hormonal que vai desregular e ser tendenciosa para esse aumento. Então ali, primeiro, quando você vem de uma alimentação onde essa questão do doce, açúcar está muito restrita para você, quando chega na TPM você sente que é hora de chutar o balde, acaba errando ainda mais e vai de uma vez numa sentada naquele sentimento de tô de TPM, então eu posso. E na verdade não, o excesso de açúcar na TPM ele é prejudicial, tanto para essa parte do ciclo, quanto para piorar cólicas, dores, inflamações. Então tudo aqui precisa ser muito controlado. Até eu gosto muito de usar mais do cacau, 100%, 70%, porque ele vai ter a parte do triptofano pelo ativo do cacau in natura. Então nós conseguimos trazer, às vezes, o paladar doce, ele dependendo de uma receita, forma de utilidade, mas sem exagerar no açúcar. Nesse mesmo teor, a gente pode aproveitar de barras de chocolate com teor maior de cacau. Podemos usar de doces que não sejam, por exemplo, um doce de padaria que além de recheado, ele tem açúcar por cima, foi feito com açúcar, tem cobertura, recheio. Então ali já vem uma bomba calórica que muitas vezes não vai suprir a sua vontade e ainda assim vai piorar aquela questão do desejo, porque o açúcar ele também é assim. Quanto mais a gente vai consumindo de uma forma mesmo de, não um vício, mas de rotina, mais você vai querer. Então conseguir encaixar pequenas porções de ou tipos de alimentos ou de ativos que você consiga consumir mais sem prejudicar o seu processo, o seu objetivo. E todas essas estratégias, elas funcionam. Se você colocar em prática daqui para frente, você vai sentir muita diferença no que a gente está te falando. Então, esse conteúdo dessa live é que realmente essa informação chega até você, supre a sua dúvida e de tantas outras pessoas, e você coloca em prática para ver como é possível mudanças, pequenas mudanças na alimentação ter grandes impactos, principalmente nesse ciclo tão importante para as mulheres. E só ressaltando, então, você precisa de um plano alimentar, ter as estratégias que funcionam para você, diversas opções de alimentos que melhorem essa questão intestinal, a respeito da digestão, tratar uma desbiose talvez, questão a respeito também do hormonal, inchaço, serotonina, estresse, você se sente bem ou não, e adequar sua porção de doces de forma saudável ao longo do seu plano para que não chegue esse momento e você venha se auto-sabotar, o que é muito comum. O eu mereço porque estou instável emocionalmente por conta de um período menstrual, um ciclo em relação aos meus hormônios que sempre acontece. É isso que acho que a gente precisa entender. Sempre vai acontecer, ou eu permaneço nas mesmas desculpas, nas mesmas falas, ou me antecipo com o meu plano alimentar. Exatamente. E até para nós trazermos essa questão, porque a maioria ainda sendo mulher para esse ciclo, muitas vezes não conhece o que acontece. Sabe que menstrua, sabe que ovula, mas não entende o que é o conceito do ciclo menstrual. Muitas vezes não tem noção de quantos dias dura o seu próprio ciclo, ou então às vezes faz algum tratamento com a parte hormonal, pensando ali num anticoncepcional, né? Algum outro método. E às vezes não entende como que isso impacta para você. E tanto um quanto o outro, eles vão implicar muito forte. Por exemplo, no uso do anticoncepcional, seja um sem parar, ou seja um com pausa, eles são medicamentos também à base hormonal que vão agir nesse ciclo de alterações hormonais que o nosso corpo já produz. Então, pensa, é uma quantidade de hormônio muito alta, que mexe muito com o nosso metabolismo e é onde a gente precisa ter esse cuidado e atenção. Então, se você já tem uma predisposição para retenção de líquido, é essencial que você entenda o que você está fazendo, seus hábitos, suas ações, para ajudar a melhorar isso. Porque senão um desconforto vai gerar o segundo vai gerar um terceiro, que muitas vezes você vai perder essa sensibilidade em querer se cuidar ainda mais.
Então a gente tem que ter tudo isso muito bem alinhado, entender que são coisas que vão sim acontecer de formas recorrentes, é um ciclo mensal e a gente tem liberdade, né, para conseguir te ajudar, desde que você também tenha esse primeiro passo para se entender. Então a gente senta, traça metas, ajusta o que é mais essencial para você, ajusta a qualidade, a quantidade, essa questão também da parte de suplementação, saciedade, estresse, tudo isso a gente consegue manejar de uma parte nutricional, mas que você consiga manter na sua rotina. Então, tanto agora a gente está falando de um ciclo menstrual ativo, tem já depois o ciclo menstrual inativo, que é a menopausa. É um assunto para uma outra live, inclusive quem quiser, deixa aqui que a gente faz também. E já é outro contexto, já são outras coisas, outras questões, mas que, por exemplo, para nós mulheres a gente vai ter isso. Ou vai estar com o ciclo ativo, ou vai estar na menopausa, que é o ciclo inativo, ou vai estar grávida, que aí também já a gestação já é outro papo. Mas a gente consegue tratar de tudo isso. E são todos manejos, metas, orientações, que são práticas do dia a dia. Então a gente reforça a importância da nutrição nesse ciclo e que você também consiga se ajudar nesse caso sem se sabotar também. Muito bem, pessoal. Então, quem sabe, né? A próxima live de menopausa. Quem quiser que eu menopausa, ou dessa parte gestacional, quiser alguma dúvida, manda aqui para nós que a gente anota ali o tema para quem sabe uma próxima. E pode mandar as mulheres pro shopping, então. Né? Pro shopping ou pra academia, tá? Ou pros dois. Depende, pro shopping com ou sem cartão. Com, né? Com cartão e um chocolatinho, então. E um chocolatinho. Obrigada, pessoal, por quem esteve aqui conosco. E quem quiser ali, ou também tiver alguma ideia, dúvida de um tema específico e quiser compartilhar, pode mandar ou aqui agora no comentário dessa live, ou então no nosso feed, que a live também fica salva, ou nos nossos directs também. Hoje a gente deu essa atenção maior para a saúde feminina, mas caso você tenha uma outra dúvida de um outro tema, só mandar que nós vamos conversando também. Beijos das Nutris. Até mais. Até.